Desde que o mundo é mundo, o centro sempre explorou a periferia, o centro sempre roubou a periferia. Então, os ricos sempre arrumaram uma maneira de roubar os países pobres, tá? Dentro de cada país, os ricos roubam as pessoas pobres também. Bom, eu sempre estou falando isso, mas nunca apresentei números e detalhes, tá? Então, o cara pediu, ó, então vamos lá. Aproveitando o gancho, você tem algum vídeo explicando como os países grandes roubam os pequenos e como São Paulo rouba o resto do país? Eu não tenho, mas é esse vídeo aqui que eu vou fazer a pedido desse cara aqui. Vamos lá. Bom, então aqui está a pirâmide da exploração, tá? É sempre assim, ó, aquelas pirâmides do Egito dão bem a ideia de como que algumas pessoas exploram muitos, tá? É uma pirâmide. Existem poucos bilionários e muitos pobres. Por quê? A exploração se dá em forma de pirâmide. Não tem como muitos explorarem um só. O cara não aguenta isso, o peso nas costas. O melhor livro que eu já li sobre a exploração é O Valor do Amanhã. O que é isso? As pessoas inteligentes e ricas, elas vendem o presente para poder receber no futuro. E os pobres, eles vendem o futuro para receber no presente. Então, os ricos emprestam dinheiro a juros, basicamente, e os pobres tomam dinheiro a juros. E os ricos passam a viver de renda sobre o capital e os pobres se veem escravizados trabalhando para poder pagar as dívidas. Esse que é o segredo, tá, dos dias de hoje. Não se faz mais escravidão. Aqui nós temos os principais países fornecedores do Brasil, tá? Os Estados Unidos é o maior, o Brasil é um grande exportador para o Brasil, tá? Então o crescimento dos Estados Unidos até prejudica o Brasil, porque eles vendem muito para nós. A China, ela vende para a gente, mas menos que os Estados Unidos, a Argentina, tá? Mas isso aqui, depois eu fiz um gráfico com esses números. Mas a gente pode ver que o importante é que a China compra muito do Brasil. Tá? Pra gente é o que importa. Mas eu vou mostrar o gráfico para vocês. Então aqui, ó, o gráfico detalhando o que acontece. E por que esse gráfico é importante? Olha só, a China, ela compra muitas commodities do Brasil, então isso aqui para o Brasil é excelente. E ela vende até relativamente pouco para a gente, os Estados Unidos vende mais para a gente do que a China. Então, a China nos ajuda, tá? E os Estados Unidos, eles funcionam como centro para o Brasil. Eles vendem produtos manufaturados para o Brasil. Então, a gente ganha dinheiro com a China e vai gastar em Miami, nos Estados Unidos. A Argentina, o que acontece com a Argentina? A Argentina tem muitas commodities, então ela não compra as nossas commodities. Ela vende as commodities para a China e compra produto manufaturado do Brasil. Então a gente exporta muito para a Argentina. Então a gente ganha dinheiro com a Argentina. A gente ganha com a China, com a Argentina, perde para os Estados Unidos. Os Países Baixos é ali a Holanda. Os Países Baixos são muito pequenos. E por que eles importam muito do Brasil? É porque ali tem o posto de Roterdã. Então a Holanda tem um grande porto que é uma entrada para a Europa. Então a Holanda compra os produtos brasileiros e revende para o resto da Europa, ganhando muito dinheiro com isso. Então os Países Baixos, junto com a Alemanha, eles exploram o restante dos países da Europa. A Alemanha aqui não vai aparecer nesse gráfico, por quê? Porque a Alemanha exporta muito produto manufaturado para o Brasil. Mas aqui o que eu queria era isso, tá? É apresentar principalmente os Países Baixos para vocês verem como que funciona, por que eles importam muito do Brasil. Importa commodity para beneficiar, para cobrar o tributo de importação e vender para o restante da Europa. Então, alguns países que têm grandes portos na Europa, elas importam e vendem para os outros, explorando os outros países. É isso que a gente tem que prestar atenção. Agora, como que São Paulo explora o Brasil? Tá nesse aqui, ó. Quem que carrega o Brasil nas costas? É quem tem saldo comercial, tá? Os estados. Quem que é? Minas Gerais tem muito minério de ferro, tá? Rio de Janeiro produz petróleo. Pará deve ser Carajás, minério de ferro, Mato Grosso. Aqui está só de janeiro a abril de 2012. O ideal seria pegar o ano inteiro, mas eu não achei os números. Então a gente pegaria Mato Grosso, deve ser agronegócio, tá? O Espírito Santo, petróleo, Rio Grande do Sul, não sei. Mas a gente pode ver que na outra ponta, São Paulo importa muito. São Paulo importa muito e como que ele paga as suas importações líquidas? Exportando para os outros estados da nação. Só que na hora que ele importa, ele fica com o ICMS da importação e na hora que ele vende para nós, ele vai cobrar o ICMS interestadual. Então é isso que está errado. É dessa maneira que São Paulo se apropria da riqueza da nação. Então São Paulo, na verdade, rouba. Nesse gráfico aqui está bem detalhado. O da Europa realmente fica difícil de eu mostrar, mas aqui está bem claro que São Paulo compra produtos do exterior para vender para a gente e com isso ele se apropria da riqueza da nação. E não fica falando que a gente é que faz guerra cambial. Mas aí tem um detalhe.
Como é que eles conseguiram isso? Conseguiram pela Lei Candir. Por quê? Porque antigamente a gente poderia colocar ICMS, então se Minas Gerais vendia minério de ferro para a China, a gente recebia o ICMS, o tributo ficava em Minas Gerais. Mas a Lei Candir proibiu o ICMS, tirou o ICMS das exportações e com isso puniu severamente os estados exportadores. E quem que fez essa lei Candir? Foi o próprio Candir. E quem que é o Candir? O Antônio Candir, gente, ele é um deputado federal por São Paulo. Que coisa, né? Logo o estado que mais se beneficiou, que tirou a compensação que a gente tinha pelo imposto de exportação sobre as commodities. E agora, o que São Paulo faz? Não satisfeito com a sacanagem que fez com a gente, ainda fica falando que os estados estão fazendo guerra fiscal e eles querem piorar a situação. Então, eles se unem aos trabalhadores de algumas empresas, tá? Principalmente São Paulo, e querem punir os estados que estão tentando, de alguma maneira, diminuir o roubo que São Paulo faz sobre nós. Então, qual que é a solução para o Brasil? É cobrar o ICMS no destino, tá? Hoje é cobrado na origem, o trem totalmente descabido. Então, por exemplo, se São Paulo vende um bem para Minas Gerais, cobra-se em quem consome o bem e não no estado de São Paulo. Esse que é o segredo. Aí São Paulo vai perder a boquinha do ICMS. E voltar o ICMS sobre as exportações. Então, essa aqui é a solução, mas só que isso aqui é o contrário do que São Paulo quer, porque assim eles vão perder dinheiro e os estados vão perder a roubalheira, né? Então, solução. Para o Brasil, uma reforma fiscal. Para a União Europeia, eles têm que fazer uma união política e fiscal para que a nação, para que o governo central possa fazer uma compensação do roubo feito pela Holanda, Alemanha e pelos grandes importadores. A América Latina, o que o Brasil tem que fazer? Já que o Brasil exporta muita. O Brasil exporta commodities para o mundo inteiro e exporta produtos manufaturados para a América Latina. Então, o Brasil rouba a América Latina. E o que a gente pode fazer para compensar isso? É tratar esses países pequenos com mais generosidade. Então, por exemplo, a Bolívia tomou lá uma parte da Petrobras lá na Bolívia. Então, não vamos fazer guerra com eles. Pô. O Paraguai pediu para receber mais pela usina de Itaipu. A gente paga uma mixaria para eles, é um roubo. Vão pagar mais um pouquinho. Então a gente tem que levar em consideração que os países menores da América Latina têm que ser tratados com mais generosidade. É essa a minha receita. Só voltando aqui então, tá? São Paulo não vai gostar dessas sugestões que eu estou sugerindo. São Paulo é o grande ladrão do Brasil e se posa de mocinho e fica parecendo que os outros estados estão roubando, mas na verdade é São Paulo. Esses aqui são os estados que carregam o país nas costas. Falou, moçada?